Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Boas Leituras. E hoje eu queria comentar um título em especial que vem sendo publicado no Brasil pela Panini nessa edição de luxo, que é Os Invisíveis, escrito pelo Grant Morrison. Por que eu queria comentar especialmente sobre esse título? Os Invisíveis, ele é um título que sempre me chama muita curiosidade. Eu gosto muito do trabalho do Morrison, principalmente o que ele faz no Homem Animal. E procurando obras desse autor, muitas vezes eu chegava a ver a mesma opinião em relação aos Invisíveis, de que é uma obra que ela perde muita qualidade por ser confusa demais, né? Muita gente fala isso. Invisíveis é legal, mas é muito confuso. Isso acaba pendendo contra a obra. Muita gente fala também que você tem que ter, passando uma moto aqui, perdão pessoal, tem que ter uma certa bagagem para ler esse material. E aí vem a grande questão, né? Será que a gente precisa entender uma obra para achar ela boa? Será que você lê Os Invisíveis e não entender quer dizer que a sua experiência não foi legal? Será que existem obras que necessitam de uma certa bagagem ou coisa do tipo? Ou essas obras em si é que vão gerar ao leitor a bagagem necessária para a vida deles, né? E é por isso que eu quero comentar sobre essa obra aqui. Por quê? Porque Os Invisíveis me rendeu uma leitura bastante interessante. Estou passando aqui um pouquinho as páginas. Eu fiz duas leituras desse material. A primeira leitura foi uma leitura, digamos assim, seca. Então, eu lia as páginas, né? Aproveitava a arte, o roteiro, mas eu não tentava me aprofundar na história. Essa primeira leitura, você fica confuso, mas não quer dizer que você não se divirta. Porque, apesar das diferentes camadas que existem nessa obra, ela parte de um conceito muito simples e, no final das contas, Os Invisíveis é nada mais nada menos do que uma história de super-herói. Do que se trata esse título aqui? Os Invisíveis, eles são uma espécie de grupo de heróis anarquistas que lutam contra um mal absoluto que domina a mídia, os grandes empreendimentos, domina diferentes ramos das sociedades. Esse mal é uma raça alienígena, transcendental, algo do tipo. Então, a primeiro momento, a trama dos Invisíveis ela é bastante simples. É a luta de um grupo oprimido, né, que são os Invisíveis, contra uma elite maléfica, né? Uma elite corrupta, uma elite que transcende os limites da maldade, que fazem de tudo para gerar o sofrimento da raça humana, né? Então é uma trama, a primeiro momento, simples. É uma luta do bem contra o mal, rebeldes contra o império, por exemplo, podemos dizer assim. Não é à toa que inspirou muitas obras, como por exemplo Matrix. Só que qual é o interessante? O Grant Morrison usa esse plano de fundo dessa trama para jogar ao longo das edições muitos conceitos que ele foi aprendendo ao longo de sua vida, né? Dizem que o próprio Morrison fala que a ideia de escrever Os Invisíveis foi depois de uma tour que ele fez, uma tour religiosa, psicodélica que ele fez ao longo de sua vida, onde ele colheu conhecimento suficiente sobre magia do caos e sobre outros temas para poder colocar tudo isso em uma obra, que é Os Invisíveis. Então é uma obra que promete falar sobre tudo, ao mesmo tempo que ela também fala sobre nada, né? Porque ela fala sobre religião, fala sobre política, fala sobre revolução, ao mesmo tempo que ela fala sobre a vida, a morte, temas que o Morrison sabe explorar, mas que aqui ele faz questão de colocar sobre esses temas uma camada de textualidade bastante complicada.
Só que isso não faz que a história seja ruim. Pelo contrário, se você lê isso aqui, mesmo não tentando entender muita coisa e ficando perdido, isso aqui ainda é muito divertido. Tem bons momentos de ação, tem uma boa trama que é construída, conceitos muito interessantes. Só que a leitura de Invisíveis, vou trazer o volume 2, que a gente está lançando, já lançou no caso, agora falta trazendo do volume, a pré-venda do volume 3. Só que a grande questão é o seguinte, lembra que eu comentei? Eu fiz 2 leituras desse material. A primeira leitura foi uma leitura, como eu falei, uma leitura seca. Já a segunda leitura que eu fiz dos Invisíveis, eu fiz uma leitura consultada. Gente, quando esse quadrinho foi lançado, a gente não tinha tanto acesso à informação como existe hoje. Hoje, com o celular, a gente consegue mergulhar em cada página desse material e descobrir todas as nuances que ele possui. E foi isso que eu fiz. Nossa, mas isso aí vai tornar a leitura muito mais chata. Mas aí vai de cada um. O meu interesse nessa obra é tão grande que sempre que eu via alguma palavra, algum conceito que eu não entendia, eu fazia questão de pesquisar. E aí que vem a grande questão. Invisíveis não é uma obra que você precisa ter uma bagagem para ler. Na verdade, ela é uma obra que forma a bagagem no leitor. Se o leitor tiver a fim de entender mais a fundo essa obra, ele vai ganhar muita bagagem. No primeiro volume são discutidos temas de filosofia, filósofos bastante importantes. No primeiro volume, se não me engano, ele traz o Marquês de Sade, traz conceitos sobre linguística, sobre a própria questão da existência humana, conceitos de religiões, de mitologia asteca, de outras mitologias voodoo. Então, é uma obra recheada de conceitos, e conceitos muito calcados em temas da humanidade. A gente tem, por exemplo, essa história aqui do Gedeon, que é um personagem que começa a aparecer, e se você for pesquisar sobre o Gedeon, a gente vai entender que ele é um personagem do próprio Morrison, que faz uma participação aqui. Então é uma trama que ela é repleta de conteúdo. Mas explorar ou não esse conteúdo faz parte do tipo de experiência que o leitor quer ter com a obra. Mas se você não quiser explorar nada disso, esse quadrinho continua sendo extremamente divertido. Aqui um pouquinho da arte. Estou esperando o volume 3 desse material. Como eu falei, o Morrison, para mim, ele é um dos melhores escritores que tem. Eu gosto muito do Homem Animal, que é uma obra que, assim como Os Invisíveis, também trata de muitos e muitos temas. Lógico que lá parece estar mais contido. Aqui, em alguns momentos, a minha única crítica ao Morrison é o fato dele muitas vezes, ele tem uma narrativa que às vezes é meio abrupta, né? Então, muitos personagens entram em cena e são um pouco desenvolvidos, depois saem de cena, mas o núcleo principal dos Invisíveis, ele é muito bem explorado, né? Você vê que eu não comentei muito sobre a obra em si, porque eu acho que é muito mais legal você ler o material do que eu estar contando sobre. Eu queria contar mais sobre a minha experiência lendo esse material e porque eu acho que vale a pena. Tira esse medo de, não vou comprar, não vou ler Invisíveis que eu não vou entender. Cara, se você não entender, pelo menos uma boa história você vai ter, né? E aí, se você tiver a fim de se aprofundar no material, aí que você vai ter melhores experiências ainda. Tô louco para ler o volume 3. E quando eu falo que você pode explorar o material, isso quer dizer que eu explorei o material e entendi tudo. Tem coisas que eu não entendi até agora. E tá tudo bem. Talvez em algum momento eu volte e entenda, ou talvez seja para não entender e é isso mesmo, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, lembre de curtir, compartilhar e principalmente comentar aí o que você achou desse vídeo, se você já leu Os Invisíveis. E é isso. Muito obrigado. Valeu.